Olá, sou Márcio Bueno e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo. Nesse episódio vamos falar sobre o capítulo 8, né? O capítulo 8 que é Liderança, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. E para isso eu trouxe aqui para conversar com a gente a Cibele Previdelli. Cibele, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu espero agregar um pouquinho aí na sua vida e que você nos agregue muito, por você ter muito conhecimento disso. Obrigada a você, Márcio, pelo convite. Bom, a Cibele, pessoal, ela é sócia fundadora do Grupo Impactare e presidente do Comitê de Governança Corporativa do Grupo IBL Logística. Tudo bem, esse é o teu cargo. Me conta quem é a Cibele. A Cibele é a caçulinha de 12. Meus pais tiveram 11 filhos e eu sou a raspinha do tacho. Então eu falo que o empreendedorismo, a liderança começou dentro de casa, a gente já começava a fazer negócios dentro de casa, já saía negócio. Tinha que negociar com 11 irmãos, Com 11 irmãos. sendo a caçula, ou você negocia, ou você não come, não... Vai, eu tinha que lutar pelo meu espaço. Um dia eu fui tentar dormir atrás do sofá, me esconder para sentirem minha falta. Eu dormi, acordei e o pessoal tava todo mundo comendo pizza, né? Então é assim, tive que sempre lutar pelo meu espaço, conquistar o que eu queria, porque senão eu era esquecida. Legal. E aí começou essa trajetória muito cedo, né? Minha família toda empreendedora, desde o meu pai. E vem muito nessa, né? Eu sempre aprendi o que ele fazia, né? O que meus pais faziam. Sempre aprendi com os erros deles e acertos também, dos mais velhos, meus irmãos mais velhos. Eu falo que eu sou muito agraciada, né? Porque eu tive esse privilégio de ser a caçula e não precisar passar por algumas coisas. Então, hoje eu sou casada, tenho um casalzinho de gêmeos, agora esperando mais uma menininha. Que legal. Mas dessa vez é uma só. Uma só. Ou é outra gêmea? Não, é uma só. A barriga tá de 2. Meu corpo, ele tem uma memória genética e acha que tem 2 aqui dentro. Mas é um. E aí, mas amo empreender, amo buscar solução, ajudar as pessoas. E desde pequena eu vi muita diferença dos dons irmãos, a diferença de personalidade, a diferença de atitudes, a diferença quem tinha liderança, quem já gostava mais de outros tipos. Profile. Eu tenho um irmão que é saúde o que interessa, o resto não tem pressa, eu tenho aquele líder nato, eu tenho o visionário, eu tenho o executor. Então, assim, na minha família eu já tive muitos exemplos, né, para seguir. E eu sempre gostei muito dessa intermediação. Então, comecei minha trajetória bem cedo, trabalhando com meu pai. E eu sempre fui a intermediadora entre o dono da empresa e os funcionários. Então, eu estava lá, eu comecei como telefonista, secretária da secretária, cobrança, faturamento, passei por todas as fases para depois buscar o meu negócio, montar o meu negócio, né? E nessa eu fui me aprimorando e vendo esse lado. Foi por isso que entrei na psicologia, né? E com foco em psicologia organizacional, para ajudar a galera toda a se entender. Sensacional. Bom, por aqui terminamos o podcast, já acabou. Só com essa introdução, a gente já tem aqui o material super rico, uma experiência fantástica. Muito legal, mas vamos lá. Muito bem. No nosso capítulo, no capítulo 8, a gente fala sobre a liderança, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Eu ouvia muito isso de pequeno, né? Assim, aí os adultos podiam fazer o que quisessem, algumas coisas pouco ortodoxas ou que não se deveria fazer, mas as crianças não. E isso foi levado para o mundo corporativo durante muitos anos. Você acha que ainda existe esse tipo de liderança por aí? Sim. Com certeza. Com certeza. Né, a gente até, na contribuição que eu fiz para o livro, eu peguei um exemplo
bem recente. A gente vai falar sobre ele, né? É legal. Bem recente aí da IBL, né? Então, a gente tava numa luta contra, poxa, cada dia era algo quebrado, cada dia o armazém enorme e sujeira aqui, e papel jogado no lixo em lugar errado, e a gente colocava mais lixeiras, e tinha as ações e nada funcionava. E aí, observando, uma ação não funcionava, implantava outra, não funcionava. Pessoal, isso tem que começar da liderança. Não adianta a gente cobrar dos funcionários, tal. Como que está sendo o nosso exemplo? Como que está sendo a nossa liderança? Vamos trazer os líderes para essa conscientização? Vamos. E aí, começamos pela liderança, mostramos fotos, imagens, né? E aí eu lembro até eu estava passeando no armazém e tinha uns copinhos de café no chão. Eu desci, fui lá, peguei o copinho e joguei no lixo. E uma das gestoras que estavam comigo falou: não, Cibele, não se abaixa, não faça isso, eu vou chamar a moça da limpeza. Eu falei: não, tá na minha frente, eu tenho que fazer isso. Né? Eu falei, eu não posso me abaixar. Exatamente, eu falei assim, isso é o que todos nós, inclusive você, temos que fazer. Porque se a gente não faz o exemplo, como a gente quer que todo mundo preze por essa limpeza, por essa organização? E aí ela ficou, nossa, e a moça da limpeza veio correndo, eu falei, não se preocupe, meu papel também de fazer minha parte, né? Então, tem que dar o exemplo, tem que fazer. E aí a gente começou a engajar, né? Trazer os líderes, mostrar. Olha só, se vocês não começarem vocês fazendo... E aí a gente criou um campeonato, era a Copa, foi o ano passado, né? Foi perto da seleção, então a gente criou um campeonato do 5S, um programa, plantando o programa de 5S lá no Armazém. E criamos um campeonato da seleção IBL. Então, cada rua do Armazém, a gente era um país... E aí os líderes representavam aquele país e a gente colocou premiação no final do ano. E aí, pontuando a rua mais limpa, mais organizada, que conseguiu manter. Então, a gente fez esse programa, né, com os líderes encabeçando o programa. Ou seja, se a rua estiver suja, é você, líder, que vai perder o prêmio, né? Você e a sua equipe. Então, não adianta você só exigir deles. Faça também, né? Seja um exemplo disso. Exato. É engraçado porque existe uma cultura, eu já vi isso acontecer, que é o seguinte: você pega uma pessoa, leva ela no centro de São Paulo, e eu já vi ela jogar papel no chão, o que me dá desespero. Eu peguei, mas com essa mesma pessoa eu já estive na Europa e lá ela não jogava. Então você pega uma pessoa e leva no centro de São Paulo, aqui pode, porque todo mundo faz. Eu vou para Nova York, ou eu vou na Europa, Suíça, para qualquer lugar. Não, aqui como ninguém faz, eu também não faço. Bom, então isso nos leva a duas reflexões. Primeiro, a gente tem que fazer o que é certo em qualquer lugar, né? Mas que o entorno também influencia, e os exemplos também influenciam, isso é fato. E é o que eu estou dizendo, o exemplo, né, de ver que as outras pessoas também, né, não jogam, ou quando tem alguma coisa no chão elas pegam, isso é importante, não é? O entorno. Com certeza, meu pai falava isso, né? Meu pai hoje, ele não trabalha mais, aposentado, né? Ele quis trabalhar, voltar quando a empresa dele fechou e ele foi para a empresa dos meus irmãos, não, vai, né? Agora seu tempo acabou. Então hoje a vida dele é ajudar os pobres, é uma vida mais de comunitário, né? Então, na igreja que a gente frequenta, é chamado de diácono. E meu pai sempre falava, né? Quando eu viajava com ele falava, tá vendo o lugar sujo? Sujeira chama sujeira. Limpeza chama limpeza. Então, não adianta a gente só ajudar os pobres com cesta básica, a gente precisa ajudar eles a ter limpeza na sua casa, ter limpeza no seu ambiente. E na nossa casa e na nossa empresa é a mesma coisa. Então, se a gente vê tudo branquinho, você joga uma sujeira ali,
é muito visível. Agora, já tem um monte de sujeira, mais uma. Então, eu pensando nisso, ele falando sujeira atrás sujeira, pessoal, onde é que mais tem sujeira? Vamos dar uma boa limpada, pintada, se precisar de branco, colocar o local, às vezes precisa aumentar o lixo, deixar visível, né? Porque às vezes não tem onde jogar. Então, é isso, é bem o que você falou, sujeira, puxa sujeira. Aqui já o que é o papel a mais, o papel a menos? Né? Quando o Giuliani assumiu a prefeitura de Nova York e tal, uma das formas de combater delinquência em alguns bairros era ele dava incentivo para as famílias, bairros mais humildes e tal, que tudo quebrado, sujo e tal. Não, conserta tudo, limpa tudo, porque o fato de estar quebrado, estar sujo, estar descuidado, dava a sensação de, tá descuidado, então não é de ninguém, a gente pode roubar, a gente pode fazer qualquer coisa. Aí isso vem, inclusive, essa ideia que ele teve veio de um experimento, né, das janelas quebradas, não sei se você conhece. Não, é um experimento que foi feito, assim, colocaram um carro, né, num bairro de Nova York, bem pesado, e deixaram lá. E esse carro foi sendo depenado, tiraram rodas, quebraram janelas e tal, e como estava ali, e cada vez que tinha alguma coisa quebrada no carro, alguém vinha e levava alguma coisa. Pegaram esse carro e colocaram em São Francisco, Palo Alto, um bairro de classe alta, e o carro ficou lá e ninguém mexeu no carro. Então falaram, tá vendo? São os pobres que quebram e que roubam. São eles que roubam, são eles que fazem tudo. Ok. Aí veio que eu falei, vamos fazer um teste. Quebraram uma janela do carro. Na semana seguinte foi sendo depenado. Mesmo num bairro de classe alta. Não é questão de pobre e rico, é questão, se você vê alguma coisa descuidada, suja e tal, dá a sensação de, como está descuidado, eu posso fazer o que eu quiser. Então é isso. Então, esse exemplo, a sujeira e todo esse tipo de coisas, se você não cuida, e como teu pai sabiamente dizia, sujeira chama sujeira. É incrível isso, né? Como funciona a nossa cabeça. E para você ver como o exemplo chama, né? Um dos meus irmãos, ele é lá da região de Cubatão. Ele tem uma empresa que chama Cesare. Uhum. E eu via muito ele imitando meu pai nesse sentido. O que ele fazia? Não só cuidar da empresa dele, mas eu via ele cuidando de toda a comunidade ao redor. Então, para você chegar na empresa dele, no começo, era tudo feio. Você entrava aí, as casas todas feias e tudo mal acabado e aquilo. Aí ele começou a pegar funcionários dele, equipe dele, e foi na comunidade e começou a ajudar o caminho para a empresa dele a ficar bonito. Então ele começou a pintar casas, arrumar o plantio. E aí, hoje, você vai na empresa dele, é outra cara. Quando você vai chegando nela, e as pessoas prosperaram com isso. Exato. É isso que eu ia comentar, que provavelmente elas prosperaram porque muda completamente a vida. Ele impactou a vida de muita gente. Limpou, ajudou eles a trazer mais cliente. É um borracheiro mais organizado, um refeitório ali, uma lanchonete mais bonitinha e acabou ajudando a todos ali. Você que tem bebês e vai ter outra bebê agora, você deve ter assistido o filme Carros. Ah, sim. Na cidadezinha como era? Radiator Springs. Quando eles pintam e arrumam a cidade, muda completamente. É isso. Legal. Vamos aqui voltar para o nosso texto. Aqui tem um ponto, eu gosto de citar, né? Eu tinha uma websérie, que provavelmente volte a websérie com o lançamento do MBA que a gente vai lançar de Tecnomanização, mas nessa websérie tinha um quadro que eu chamava de Momento Beda, que era um momento de compartilhar conhecimento, né? E quem é Beda? Eu gosto de citar porque tem a ver com essa coerência, né, do Walk the Talk, que o venerável Beda, hoje São Beda, ele foi canonizado. Ele era um teólogo, um filósofo britânico do século VII. E ele dizia que os 3 passos para o fracasso de um homem é não compartilhar o que se sabe, né?
não viver de acordo com aquilo que se ensina e não perguntar o que se desconhece. Eu sou uma pessoa positiva, tá? Eu gosto de colocar isso no positivo. Então eu digo que as 3 chaves do sucesso de uma pessoa é compartilhar o que se sabe, é viver de acordo com aquilo que se ensina e perguntar o que se desconhece. Neste caso, esse segundo ponto, viver de acordo com aquilo que se ensina, é super importante manter essa coerência, e é do que o texto fala, né? Porque quando dizem, eu faço uma coisa, mas eu peço outra, costuma não funcionar, né? Essa coerência é super importante, mas não é fácil fazer. Como você acha que é possível levar isso para o mundo corporativo? Porque assim, é muito fácil a gente falar, os executivos têm que dar exemplo. Tá bom, a gente já sabe disso, mas no dia a dia isso não é tão simples de fazer. Você tem alguma dica? Quando a gente conhece muito bem os nossos valores, né, valores pessoais, e a gente traz esses valores para o nosso negócio, e tem os valores, a gente implanta ele no nosso negócio, e vive com base neles, sabe? Esses valores são inegociáveis. Olha, todo mundo conhece a Cibele, conhece os valores dela, sabe como ela vai agir. Então, se eu sou fiel aos meus valores, e se eu ajo conforme eles, eu não preciso me preocupar em pensar como agir, como dar exemplo, como fazer o correto, porque está muito claro que esses são os meus valores, né? Então, por exemplo, a Cibele tem um valor muito forte de respeito, então eu não preciso forçar o respeito, eu vou respeitar todo mundo, não importa quem seja, porque é um valor meu, né? Tem um valor muito forte de contribuição. Onde eu puder contribuir, quem eu puder ajudar, eu vou fazer. Então, a pessoa sabe que a Cibele vai ser assim. Isso. E quando você age dessa maneira, né? Seguindo esses valores, quando vem algo contra, você também. Opa, peraí, pessoal, vem cá, olha o que está acontecendo aqui. Vem cá, o que a gente está trabalhando aqui? O valor aqui da empresa não é união? A gente não falou que a palavra-chave não é união? O que vocês estão fazendo com essa gestora? Que estão isolando ela, que estão deixando ela separar? Está indo contra os nossos valores, está indo contra o que a gente prega. Então, logo a gente percebe algo incomoda quando vai contra, né? Então, o empresário tem que ter esse autoconhecimento, tem que conhecer seus valores. E não adianta querer que o valor da empresa... vamos lá criar missão, visão, valores só para passar lá na ISO 9000. Não, tem que ser os seus, porque é o que você vai agir ali, é o que você vai falar, é o que você vai trabalhar. Quando, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando o super na moda essa questão de missão, visão, valores, eu me lembro ter visto empresas e conheço empresas que contrataram agências de marketing para definir a missão, visão e valores. Para fazer ou construir uma missão, visão e valores que fosse mais marketingiana, vendável, que pudesse ser mais atrativa. Meu Deus. É o que você falou, tem que ser os seus. Porque aí o empresário vai contra. Então, o marketing vai lá e cria, né? Nossa, olha, vamos colocar lá que o nosso maior valor é, sei lá, contribuir com a sustentabilidade. Aí o empresário não tá nem aí com sustentabilidade, vai fazer algo totalmente contrário, aí falou, opa, mas peraí, sua empresa tá escrito isso e você é o dono, ele vai pedir para as pessoas seguirem isso, mas ele não vai fazer. E adivinha o que vai prevalecer? Eu digo, mas não faço o que eu faço, eles vão fazer o que ele faz. Isso é terrível, porque assim, eu já cheguei a ver, eu era sou os que ficam às vezes até tarde no escritório. Então eu cansei de ver como executivo, 9, 10 da noite, a senhora da limpeza vindo, que era terceirizada, quarteirizada, sabe Deus? E a empresa tinha ISO 14001, dava lá na parede, muito bonito, no site, lindo, se preocupava com o meio ambiente. E a ISO 14000 exige separação de resíduos, né? Tem os lixinhos de cores diferentes, tá, ok.
E a senhora, na limpeza, catava os lixos e botava tudo no mesmo. Pegava dos lixinhos de cores diferentes e botava no mesmo saco. Pra que os lixinhos? Mas isso também diz que você tem que treinar e que as terceirizadas têm. Mas muitas vezes não se faz. Então, tá na parede, mas não tá na cultura, não tá no dia a dia, não tá no exemplo. E aí o executivo chega, como muitos executivos se consideram acima do bem e do mal, não precisa fazer, não precisa separar resíduo, ele joga tudo no mesmo. Isso é terrível. Você falou uma coisa que é importante, que a gente comentou em algum momento, e eu estou anotando aqui quando você fala, porque tem algumas coisas que as palavras-chave, o que as pessoas consideram mais importantes, eu estou anotando e no final a gente vai fazer uma compilação e mandar para o pessoal e postar e tal. E valores, estar muito ligado a valores fundamentais, de verdade, genuínos, né? É importante, isso é fundamental, né? Fundamental. Mas bem, e até para que a gente consiga aquela coerência da frase do Baudelaire de viver de acordo com aquilo que se ensina, né? Ou que se prega, ou que se... Porque senão você não consegue ter essa coerência. O que os americanos têm chamado de walk the talk, né? O walk the talk, eu vou caminhar, eu vou fazer de acordo com aquilo que eu faço. Eu vou fazer de acordo com o que eu falo, né? Você tem uma dica, assim, de como... Porque, assim, quando você falou, eu faço de acordo com os meus valores, e aí não tem erro, eu não preciso fingir, não esqueço, porque tem gente que, né, fala uma coisa, mas como não é genuíno, ela esquece e faz outra. E quem não tem esses valores, ou, por exemplo, na sua empresa, você imprime os teus valores. Como fazer para as pessoas se engajarem a isso? Ou elas têm os delas e não necessariamente vai coincidir com os seus. Isso não é A dica que eu dou é baixar o aplicativo da Up2Me. Boa! Up2Me, vai lá o autoconhecimento, começa primeiro, conheça seus valores, conheça, porque assim, não tem como você viver por eles se você não sabe quais são, né? Às vezes a gente pode até esquecer algumas palavras deles, né? Mas quanto mais a gente vive por eles e mais fala e mais conhece, mais fica a nossa vida leve, gostosa, congruente, né? Então, eu acho que primeiro é isso, esse conhecimento. E outra é participar da estratégia, que nem você falou, né? Tipo, não contrata ninguém para montar isso para o seu negócio, né? Você tem que fazer parte disso. Tem que fazer sentido, né? Senão realmente dá a incongruência, né? Exato. Voltando ao exemplo do meu pai, né? As incongruências, né? Então, tive exemplo positivo e negativo. Então, meu pai, minha família sempre foi da área do transporte, dirige carro e tal, mas eles sempre gostaram também de correr. Pilotos, né? Meu pai corria de carro, meus irmãos de caminhão, né? Então, isso está no sangue. Todo mundo gosta de piloto. Por isso que você me falou que nasceu dirigindo. Nasci dirigindo. Tá, né? deixa eu contar aqui o pessoal não sabe essa história. Então, pessoal, a Cibele, como vocês perceberam, ela está um pouquinho grávida, ou muitinho grávida, né? E aí, quando ela chegou e tal, eu perguntei se ela veio dirigindo e tal, e ela me disse, olha, eu estou dirigindo e para mim parar de dirigir seria difícil, porque eu nasci dirigindo. E eu não entendi muito bem. Agora eu entendo. Agora eu entendo. Filha, né? Meu avô era carreteiro, meu pai, meus irmãos gostavam de pilotar. Eu corria de kart. Participei de alguns campeonatos de kart. Uau! Fiz muito homem comer poeira. Bravo. Então, só que acontece, esse é o exemplo, né? Por exemplo, meu pai falava, não pode correr, não corre, anda mais devagar, é perigoso. Mas ele não fazia isso, né? Então, o que todos meus irmãos aprenderam? Andar rápido, a correr, né? Por outro lado, ele sempre foi uma pessoa de fé, de determinação, desbravador, sabe? Fazia acontecer, não, vamos, vai dar certo, otimista. Né? Então, os valores dele, aquilo que ele falava, ele fazia, né? Então, ele não só falava para nós, né? Não, tenha fé, tenha coragem, ajude o próximo que
que isso vem de volta para você. Ele não só falava isso, ele age assim. Então, esse exemplo É o que é o que ficou. Então, aquilo que é incongruente não fica. E isso levando para o mundo corporativo o exemplo do líder é o que fica. É o que Não adianta você pedir para fazer uma coisa e fazer outra, Exato. né? Tem um capítulo onde estão negociando, vou dar um spoiler a vocês, estão negociando o planejamento, né, o do ano seguinte, o orçamento. Isso vai estar aí no capítulo 16, se eu não me engano, então mais adiante vocês vão poder assistir. E tem uma frase que ele conta como ele negociou com o conselho, e a hora que ele está negociando com os diretores falaram, vamos usar essa mesma negociação. Ele falou, não, comigo não cola. Aqui a gente gosta de enganar, a gente só engana as pessoas de fora, mas entre a gente não se engana. Mas é terrorífica, né? Você fala, pô, não é assim que funciona, terrível, terrível. Bom, legal. Aqui a gente falou do Venerável Beda, do Walk the Talk. Sabe, um ponto importante que você traz no teu texto você fala muito sobre a confiança, a importância da confiança, de confiar no líder, porque senão eu não consigo seguir ou estar com um líder em que eu não confio, né? Então, veja, né? Se eu sou incongruente com os meus valores, se eu sou incongruente com o que eu falo, uma hora eu falo uma coisa, depois faço outra, depois lidero de um jeito, amanhã já estou falando de outro, eu não vou gerar confiança nenhuma, né? As pessoas vão chegar, bom, e aí? O que vai vir dela hoje? Né? O que a Sibeli vai falar hoje? O que meu líder vai... Como será que meu líder vai agir hoje? Se cada hora é uma coisa, se o que ele fala, ele não faz, ele não cumpre. Isso gera totalmente desconfiança, né? E não engaja o time, deixa aquele time preocupado, inseguro. Ai, não sei se vai dar certo ou não sei se ele vai fazer ou não, se ele vai cumprir ou não. Imagina o engajamento e o resultado desse time, né? Exato. Aqui tem um ponto, né, que me chama muito a atenção, porque assim, eu sempre procurei fazer isso, e, por exemplo, com meus filhos, na empresa, obviamente, mas com meus filhos, e quando eu falo alguma coisa, ou me comprometo a alguma coisa, mas pai, será? Você vai fazer mesmo? Eu falei assim, alguma vez eu te disse, eu prometi alguma coisa que eu não cumpri? Não. Alguma vez eu menti para você? Não. Então, acabou a discussão ali. E realmente, e às vezes não é possível cumprir determinadas coisas por fatores externos, mas a gente senta e eu explico. Realinha. Mas aquela história, não, eu prometo alguma coisa agora que eu não sei se vou cumprir, ou até eu já sei que eu não vou cumprir, mas só para deixar tranquilo. Então, na empresa acontece muito isso. Olha, se chegarmos a tal objetivo, a gente vai ter não sei o quê. Sabendo que se chegar, você não vai fazer o que você está se comprometendo. Tem gente que faz. Qual é o impacto que isso pode ter na organização, nas pessoas? Totalmente insegurança, né? Insegurança, desmotivação, turnover alto. Eu acho que é uma vez só que a pessoa faz isso. Ela consegue mentir dessa. É uma vez só. Pode ser que uma vez ela consiga, né? Dependendo do tamanho de como a pessoa consegue, né? Se vender ou vender a ideia, mas eu acho que a mentira e essa falsa ilusão é igual, que falam, né? A mentira tem perna curta, né? Essa falsa ilusão tem perna curta também. Eles percebem nas ações, e aí vai... E da próxima vez você pode falar o que você quiser. Ninguém vai fazer. Não vai cumprir, né? Sabe que para gerar confiança na empresa, né? Eu falo como eu faço, não só na minha empresa, mas nos meus clientes, né? De consultoria. O que a gente faz? A gente desenvolveu um framework de confiança. Que legal. E a primeira parte, fator de confiança, como gerar isso? Porque isso é fácil falar e não é tão fácil fazer.
A primeira fase desse framework, a gente pega quais são os valores declarados da empresa. Então, o que está no site, o que está na apresentação corporativa, o que a empresa declara para o mundo, esses são os meus valores, são os meus princípios, isso aqui é a minha missão, isso aqui é o meu propósito. Ok, sem julgamento, eu pego isso. E aí a gente seleciona, e aí tem metodologias, um critério para selecionar pessoas. A gente fala com todos os executivos, mas também com pessoas chaves, com pessoas da organização, diferentes áreas, independentemente de cargos. E a gente apura quais são os valores percebidos. Então, a diferença entre o declarado, que a empresa fala, e o percebido, eu falo, para você, quais são os valores da empresa, isso é o que ela declara, e isso é o que você está me falando que você percebe no dia a dia. E depois a gente tem um assessment de mindset, de cultura, que a gente mede. E aí eu comparo os três, o declarado, o percebido e o medido. Porque o percebido também, quando a gente conversa com as pessoas, tem pessoas que a percepção dela é perfeitamente válida, mas às vezes, sabendo que está participando de um assessment, de uma medição ali, às vezes não conta tudo porque se sente insegura, não sabe como essa informação vai ser usada, então às vezes modula um pouco e desvirtua até. E aí a gente mede, porque aí a ferramenta, o assessment, ele traz o que a gente mostra, e o criador desse assessment, ele fala, a cultura tem a cultura visível, você pega o prédio, como as pessoas se vestem e tal, depois tem uma cultura que ali é não verbal e não falada, que a gente percebe e tal, e tem a subconsciente, que é a pesada mesmo. E a gente compara esses três tipos de medições dos valores da empresa e mostra para o executivo, isso é o que você está falando, isso é o que as pessoas percebem que você é, e isso aqui é o que realmente você é, porque é o que as pessoas fazem no dia a dia. É um choque, muitas vezes. Quando ele olha e fala assim, eu não imaginava. Se ele está aberto, tem gente que fala, não, isso não pode ser. Imagina, na minha empresa, todo mundo está alinhado com os valores. Tá bom. Continua na negação, mas na maioria das vezes é um choque. E por que a gente começa, antes de implementar esse framework de confiança, a gente trabalha nesses pontos justamente para mostrar que olha, tá vendo como existe essa diferença tão grande entre o que você acha que você é, entre o que pensa que você é e o que você é de verdade? Isso tem que ser alinhado, porque enquanto isso não estiver alinhado entre o que você acha que é e o que você é de verdade, e o que as pessoas percebem de você, no final não vão confiar em você, porque mesmo que seja inconsciente, vão pensar que você não é verdadeiro. Porque às vezes não é consciente. Às vezes não tem esse autoconhecimento, os valores, que escreveu lá, ok, tá bom. Então, esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para o framework. Então, a gente incorporou isso no framework, mas é um primeiro passo que a gente faz. E tem ali uma metodologia. Mas vamos entrar já. Não. A gente não entra em outra parte enquanto não fizer isso. Porque se os líderes não enxergarem, não entenderem isso, que tem que começar por eles, e essa coerência entre essas três visões sobre os valores e os princípios da empresa não estiverem alinhados, não vai funcionar. E parece óbvio, né? Mas quando eu conto isso para as empresas, eu falo, não, faz sentido, total. Pois é, mas não é tão óbvio. Não é tão fácil, né? Assim. Implementar. Não, a gente faz isso porque isso consegue, de alguma forma, trazer essa visão de falar, puxa vida, olha, para ser coerente, o que eu preciso mudar? O que eu preciso... E se eu não mudar ou não quiser mudar, eu tenho que ser consciente de que certas coisas não vão funcionar. É uma consequência, né? E às vezes você tem que até
mide a sua equipe, né? Teve uma situação na Impactare em que entrou uma pessoa nova, só que o que acontece? Super, assim, trabalho extraordinário, o resultado, né? Como que ela é da área de marketing, que ela entregava perfeito, todo mundo gostava, mas os valores dela, a forma como ela lidava com a equipe, algum tipo de valor de respeito, em que a nossa equipe está alinhada, era muito diferente. E começou a dar muito problema com o time. Então, assim, às vezes, a gente faz muito isso, né? A gente troca o colaborador por causa de valores e não por causa da sua entrega, do seu profissional, do resultado, porque impacta negativamente em todo o restante do time. Isso, o prejuízo é muito maior do que eu substituir e procurar alguém que eu tenho que ensinar a técnica, ter um pouquinho mais do que a contribuição que ele faz. Então, é assim, esse alinhamento, na Impactare é uma empresa pequena, eu acho mais fácil, então fica mais visível. Agora, na IDL eu tenho mais dificuldade de fazer isso, uma empresa com 900 funcionários, né? A Cesare tem 3.000, então assim, fica mais difícil de a gente enxergar onde que tá essas diferenças, mas quando tá isso firme, a equipe traz, tá vendo aquela pessoa? Não tá de acordo com você viu como ele agiu com Não está alinhado com os nossos valores. Na portaria, o segurança foi querer ver o carro dele, ele foi rude com o segurança, falou, quem você pensa que é? Nanana. Olha como ele não é isso que a terrível. gente... Você sabe com quem você está falando? Meu Deus. Você sabe quem eu sou, o cargo que eu tenho. E ele falou, Cibele, não é isso que a gente, não é esses os nossos valores. Eu falei, tem razão. Então é muito legal quando a gente vê que a equipe começa a trazer, falou, essa pessoa tá fora, né? Exato, e aí começa a tirar as pessoas não por competência, mas por valores distintos. Você sabe que tem uma coisa, um conceito que eu publiquei no meu primeiro livro, que é um conceito que eu chamei de Deep Skills. Porque a gente fala muito de hard e soft skills. O hard é o conhecimento técnico, soft skills é algumas competências e habilidades, beleza. Deep Skills, que eu chamei Deep Skills, na verdade, são os valores, umas coisas, e eu cito lá, e eu sempre me guiei por isso, para formar a equipe. Então, que eu falo, quando eu contrato um vendedor, eu quero que ele seja honesto, honrado, positivo, íntegro e que saiba vender. E quando eu contrato uma assistente, uma secretária, um analista, eu quero que ele seja honesto, honrado, positivo, íntegro, etc. E que saiba de secretariado, que saiba de contabilidade, ou que saiba... Porque esse ponto de valores é muito difícil, para mim é o mais importante. Porque, tudo bem, ele tem que ter a competência e os conhecimentos necessários para desenvolver o trabalho a que se propõe, a que ele foi contratado. Mas se não sabe muito bem, ou se falta alguma coisa, ou se precisa... Cara, esse é o mais fácil. Você paga um curso e resolve. Agora, não dá para pagar um curso para ser honesto, não dá para pagar um curso para ser gentil, um curso de que, olha, tudo bem, você pode dar a comunicação assertiva, ele se comunicar um pouco melhor, mas não é isso. Aí tem pessoas que são arrogantes, prepotentes e tal, e aí não dá. E eu cansei de ver executivos com dilemas, grandes dilemas, dizendo, olha, essa pessoa, ela realmente é rude, realmente mal educada, ela é grossa, ela é... Inclusive, pessoas assim, de má índole, mas representa X% do nosso resultado, eu não posso me desfazer dela. Ela traz muito faturamento, deitar o cliente, mas não vê todo o estrago que ela faz por trás, né?
Então, é um dilema, não sei, eu queria, né, desligar essa pessoa, mas eu não posso falar, ó. É fácil falar de fora, falar, pô, desligue e pronto, onde já se viu. Mas dependendo do momento da empresa e às vezes o impacto que isso vai ter nos números pode ser grande. Tudo bem, você não pode fazer agora, mas faça um plano já para o mais rápido possível você ser capaz de fazer. Não fique refém disso. Não fique, porque também é bonito falar, não, bora aí, se perder esse faturamento, mas perder uma parte importante do faturamento pode representar, tem que perder mais gente, mais funcionário. isso é delicado. Né? Então a gente não pode ser leviano e falar, não, tem que mandar na hora. Talvez não dê para mandar na hora, mas faça um plano para não virar refém disso e busque a forma de reverter, de arrumar isso para quanto antes, porque é muito danino, é muito nocivo ter esse tipo de gente na organização. E aí, voltando aqui ao capítulo, como exemplo é tão importante ter esse tipo de pessoas na organização, eu vou contaminando as outras pessoas. É isso mesmo. E quando você tira essa ervinha da minha, você vai ajudando a tirar e trazendo outro clima de confiança, né? Exato. É muito interessante. Aconteceu na IBL isso, a gente achou, era uma pessoa que realmente não dava. Me conta isso. Eu gosto de casos. E assim, por estar como matuto, então a gente tem que falar causos. Eu gosto de causos. E a gente fez exatamente isso. A gente criou um plano. Não foi de meses, foi de anos, né? E aí, aos poucos, a gente foi pensando... A ideia, na verdade, era a gente tirar de uma liderança central e colocar num quadrado menor, como era... Mitigar ali o impacto negativo. Mas fazendo isso, a própria pessoa fala, não, eu quero, né? E até que ela pediu, falou, eu vou montar meu negócio, ok, e acabou saindo. E a gente viu que agindo assim, né, que com essa saída, outras pessoas que agiam igual àquela também foram saindo. Também não deu. E foi limpando e a gente viu, olha que interessante. E a gente não precisou fazer mais nada. Foi só essa mudança. Então a gente foi fechando o momento, a gente foi tirando. Aqui vai fazer isso, você foca aqui. Então a gente só foi cortando as asinhas e delimitando o espaço, porque a gente via a competência. Nessa é muito competente, é muito boa nessa área. Puxa, mas quando vai pra cá, meu Deus, aí fala o contrário do que a gente tá pregando e age diferente, e fala uma coisa e faz outra, e aí não tá ajudando a empresa, a organização. Então a gente foi delimitando o quadrado dela. Até que ela saiu. Até que ela saiu. Mas aí é um ponto importante, porque quando a gente vê uma pessoa que não está desempenhando adequadamente o seu trabalho ou tem gaps na sua formação, a gente dá formação e ela melhora, sim, né, em teoria. Mas nesse caso, a competência técnica ou profissional da área dela, ela fazia e não era possível mudar os valores para que ela deixasse de ser... Faltou feedback, não faltou conversa, não faltou reuniões. E é empresa familiar, então faz parte da família também. Então, foi bem complicado, né? Bem complicado, mas a gente viu que acabou tomando um rumo positivo. Você é psicólogo, não? Sou psicólogo de formação. É possível mudar valores? Olha, nós mesmos podemos alterar nossos valores conforme nossa fase de vida, né? A gente vai, por exemplo, virei mãe, antigamente eu era uma workaholic, né? Depois que eu virei mãe, alguns valores sobressaíram o trabalho, né? As prioridades. Então, eu acho que isso daqui, eu acho que a gente aprende, adquire, modula, né? Modula os nossos valores, né?
mas tem coisa que é de caráter. Então, que nem agora eu estou fazendo a pós em neurociência, né? Então, o que eu vi, né? Né? Até nesse exemplo, né? Tem coisas que é caráter e é fisiológico. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui agora à toa, sei lá, um psicopata. Né, que nas empresas hoje tem muito psicopatas, no governo, né, em tudo quanto é lugar. Por aí tem espalhado, assim. O cérebro do psicopata é diferente. Se você tira uma radiografia, é diferente o cérebro do psicopata. Né? Então, ele não tem uma parte da empatia, uma parte da emoção. Agora, a razão, a parte do cérebro que é a razão, super desenvolvida. Então, assim, como você vai mudar uma pessoa que nasceu assim, que tem esse caráter? A fisiologia dele é essa. Né? É bem difícil, é bem difícil. Então, você não sabe, a pessoa já nasceu com aquele caráter, já nasceu com aquela... que, às vezes, ela até se esforça e ela vai, mas não é congruente, porque chega uma hora que não é ela. Então, chega uma hora que ela faz o contrário. Compreendido. Realmente, esse é um ponto muito grave nas empresas e que tem que estar muito de olho. Tem mais algum ponto que você queira tratar, que a gente não comentou, que você queira trazer do texto? Acho que a gente já falou bastante, né? Não sei. Não, assim, a gente tem a sorte de ter flexibilidade de tempo aqui, né? Mas, assim, tem mais algum ponto que você queira comentar? Acho que a gente esgotou aqui os pontos principais já, né? Acho que é legal. Então, super obrigado. Obrigada. Eu espero que desse bate-papo a gente tenha conseguido trazer insights para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão participando, que leram livros. Se você não leu, uma pergunta que eu não te fiz, que eu gostaria de fazer. O que você achou do Matuto? Eu adorei. Eu queria ter um Matuto. Eu acho que eu sou Matuto às vezes. Eu, como caçulinha, me vi muito no Matuto. Pra que isso, pai? Pra que isso? Por que você faz isso? Mas ninguém tá agindo, pai. Me vi muito no papel do Matuto. Sério? Adorei. Legal. Então, caso você não tenha lido o livro ainda, aí na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pela TV, vai sair um QR Code em algum lugar da tela. O livro do Matuto Corporativo. E esse podcast complementa o capítulo 8, traz aí insights, espero que tenha te ajudado. Comenta aí, traz pra gente ideias e principalmente situações ou cases onde vocês de alguma forma viveram ou vivenciaram o que está nesse capítulo e como vocês resolveram. Eu acho que se a gente criar essa comunidade e essa troca de experiência e todo mundo se vê de alguma forma ali no Matuto e fala, puxa vida, eu sou o Matuto em algum momento e trazendo ideias de como a gente pode melhorar, talvez a gente consiga melhorar um pouquinho e dar a nossa contribuição para melhorar esse mundo corporativo. Muito obrigado por você ter vindo aí. Eu sei que é um esforço vir, mas brigadão, viu? Me dá a mão. Você consegue? Consigo. Obrigada, Lárcia. Obrigado. E olha, mantenha a gente informado de como vai sair, de quando nascer e tudo. Eu vou estar em contato com as meninas pra gente saber, pô, vai ser uma matutinha, a primeira... Já participou do Matuto aqui dentro. Então, que hoje a gente fez o podcast com 3. Primeiro, tudo que a gente faz aí com 3. Muito obrigado. Obrigada obrigada. Pessoal, chegamos aí quase à metade dos capítulos. Eu espero ver vocês nos próximos. Tem mais aí uma série de capítulos muito interessantes. O Matuto não vai deixar de surpreender com suas colocações, suas provocações e seus questionamentos, e a ideia é que a gente consiga trazer um pouquinho de luz a essa quantidade de incongruências, a quantidade de incoerências que existe no mundo corporativo, e não com o intuito de apontar o dedo, e sim como a vontade de melhorar e ajudar que a gente faça isso um pouco melhor do que a gente faz até hoje. Tá bom?
Vejo vocês nos próximos capítulos, nos próximos episódios do podcast. Fiquem bem e até lá.